Olá, o meu nome é Zé e este é o Palavra de Honra, um podcast sobre palavras. A palavra de honra de hoje é badameco. Segundo o dicionário, badameco, do latim vade mecum, vai comigo, é um substantivo masculino. Tem um significado mais antigo, e a que lá chegaremos mais à frente, que é uma pasta para transportar papéis ou livros. Além disso, tem um significado figurativo, uma criança atrevida ou impertinente, um fedelho, e dois significados pejorativos. Uma pessoa sem importância, um Zé Ninguém, ou uma pessoa presunçosa. Recuemos então à segunda metade do século XIX para observar a utilização da palavra badameco numa instância mais engraçada. Houve nessa altura uma polémica literária chamada a Questão Coimbra, da qual se calhar alguns de nós já ouviram falar pelo menos pelo nome. A Questão Coimbra, ou a questão do bom senso e do bom gosto, foi basicamente uma disputa entre estilos literários, em que de um lado temos Feliciano de Castilho e uma escola de escritores mais conservadores, e do outro lado temos Antero de Quental e uma escola de escritores que ousavam questionar um pouco os cânones do que era a escrita na altura. E Feliciano de Castilho faz um prefácio a um livro de um outro autor, basicamente a destratar Antero de Quental e a dizer que o estilo de escrita que ele e os seus correligionários praticavam era uma treta, não era basicamente mau. No meio disto, há uma data de cartas entre Antero de Quental e Feliciano de Castilho e uma data de escritores mais ou menos famosos. E não podemos dizer que havia um respeito entre eles, mas pelo menos eram pessoas de igual importância a discutir. No meio disto temos um tal de Manuel Roçado, que não sabemos muito mais do que algumas obras que ele escreveu, que escreve uma carta então, tomando o partido de Feliciano de Castilho, portanto escreve uma carta contra Antero de Quental. A este Manuel Roçado responde-lhe ainda outra pessoa que também não tem muita importância, perdoa-nos a família do dito, que é Severino de Azevedo, que também sabemos apenas que é um escritor. E então, como eles exatamente não tinham grande importância, o que eles dizem, o que diz Severino de Azevedo, no caso, a Manuel Roçado, é: tu és um badameco, tu não tens importância nenhuma, porque é que estás aqui a interferir nisto? E lê assim a quadra da carta. Embora em provar terrales que não és nenhum tareco, não passas de um badameco com presunções de censor. Eu não conheço escritor que tenha lume no lúzio, que vista com um simples búzio um homem de carne e osso. Bom, e continua. Não vamos fazer a interpretação completa destas linhas porque vai demorar bastante, mas serve apenas para exemplo de como a palavra badameco já era utilizada na altura. Sobre a origem mais concreta, pegamos então na origem em latim, que é vade mecum, que significa vai comigo. A origem era então de uma série de bens ou objetos que eram transportados por pessoas de certas profissões. É o meu vade mecum, o que vai comigo. A minha pasta, se for um empresário, no caso, hoje em dia, ou o meu estetoscópio, se for um médico. E no caso, era muito utilizado para se referir à pasta dos estudantes. É um vademecum. Nesse sentido, depois a palavra mudou um pouco de significado, ou tomou ainda um outro significado, que era o significado em que um estudante era referido pelo nome das coisas que trazia, ou seja, o estudante passou a ser referido como um vademecum. E um vademecum, ou seja, é uma coisa que não vale nada, é uma coisa de trazer por casa, de trazer pela mão, é um estudante, é um Zé Ninguém. Passou então depois a poder se referir a qualquer pessoa, digamos assim, como um vademecum, um badameco. Alguém sem importância, alguém presunçoso, tu não significas nada. Como tantos que temos por aí. Eu dou-me com bastantes badamecos e é excelente, porque pronto, não podemos dar-nos só com pessoas muito importantes, até porque a vida seria muito difícil de organizar, porque toda a gente tem agendas muito complicadas. Por irónico que pareça, badameco é também utilizado em alguns sítios como um termo para testículos. Pronto, é o que é. E foi esta a palavra de honra de hoje. Passemos então à nossa palavra do dicionário de hoje,
que é retirada do Também os Brancos Sabem Dançar, que é um romance musical de Calaf Epalanga, membro ou ex-membro, já que não estão em ação, dos Buraca Som Sistema, e que aconselho a todos, é um livro muito engraçado. E, por exemplo, olhando aqui para a página 238, aparece-nos a palavra Kizomba, que aparece muitas vezes durante o livro, aliás. Olhando aqui para uma definição do dicionário, temos Kizomba, palavra Kimbunda, substantivo masculino ou feminino. 1. Dança de pares de origem angolana, de movimentos fluidos, passadas e figuras. 2. A música que acompanha essa dança. Portanto, arranjem um par, se não arranjarem, pelo menos finjam que arranjem, e dancem ou falem de Kizomba, que é uma palavra engraçada e sonora. E este foi a Palavra de Honra de hoje. Se gostaram do programa, subscrevam. Basta pesquisar Palavra de Honra em qualquer plataforma de podcasts. Além disso, podem seguir a Broá no Facebook, no Instagram ou até no Twitter. E agradecemos imenso sugestões de novas palavras para descobrirmos o significado e a sua origem. Obrigado!